Boa noite a todos. Gostaria que todos se colocassem de pé para nós lermos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu, que todos... Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça e a paz, amém, irmãos? Vamos aplaudir ao único, digno de todo o nosso louvor, para quem hoje nós estamos aqui prestando culto agradável a Ele. Vamos louvar a Deus, louvar a Jesus, Espírito Santo. Fica conosco, Pai, no decorrer deste culto, Pai. Nos abençoa. Aleluia, Senhor. Nós te amamos. Com palmas, com júbilos, adore Ele com todo o seu amor. Adore o Senhor. Aleluias.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós chamamos Jesus. Toda honra, toda glória a Ti, Pai. Aleluias. Tudo se
Aplauda Jesus. Aleluia, Senhor. O Senhor é digno. Aleluia, Pai. Te damos graça, Pai. Te damos graça. Só o Senhor é digno, Senhor. Só o Senhor é digno, Pai. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono
Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a sua misericórdia tem nos alcançado, Pai. Obrigado, Jesus, porque digno e merecedor é o Senhor da nossa adoração, Jesus. Digno e merecedor da nossa adoração, Pai, da nossa devoção é o Senhor. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio, a oportunidade de estarmos aqui novamente adorando publicamente aquele que é digno, Pai. Aquele que, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, se despiu de toda a sua glória, se revestiu da forma de servo e se entregou por nós. Obrigado, Jesus. Nós sabemos que nós merecíamos a morte, Pai. Nós merecíamos o castigo eterno. Nós merecíamos a sua ira, porque nós somos maus, nós somos pecadores, Pai. Mas a sua misericórdia nos alcançou, Senhor. A sua misericórdia nos purificou, Jesus. Vamos orar uns pelos outros, irmãos, dá as mãos aí, vamos orar uns pelos outros e interceder um pelos outros como igreja. Vamos interceder como igreja todos juntos enquanto nós cantamos mais ao Senhor. Diga palavras que exalte ao Senhor, ao seu irmão, à sua família. Diga palavras que engrandeçam ao Senhor. Diga palavras que engrandeçam ao Senhor, irmãos. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas, o mar vermelho? Vai cantando e dizendo palavras que engrandeçam ao Senhor sobre a vida do seu irmão, O povo de Israel, sobre a sua família. do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas no mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, Diga. Cante com força, adore o Senhor com toda a sua força, irmãos. Declare ao Senhor. se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele
Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós podemos confiar no Senhor. Obrigado porque nós estamos seguros debaixo da Tua asa, Pai. Obrigado porque, indiferente à circunstância, Pai, nós sabemos que aquilo que o Senhor assegurou a nós está garantido no céu, uma herança incorruptível, Pai. Uma herança que não murcha, Senhor. Um lugar que o Senhor mesmo foi preparar para nós. O Senhor disse: não turbe o vosso coração, crede em Deus também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se eu não fosse voltar, eu não teria ido vos preparar lugar. Um lugar maravilhoso, precioso na presença do nosso Rei. Um lugar à beira, irmãos, à beira da mesa do nosso Senhor Jesus Cristo. Um lugar onde não vai ter planto, onde não vai ter choro, onde o pecado não vai poder nos atentar, onde o nosso corpo vai ser glorificado, aonde um dia nós nunca mais vamos pecar contra o nosso Senhor. Um lugar onde nós vamos ser libertados do pecado. Nunca mais, irmãos, nunca mais nós vamos entristecer o coração do nosso Pai. Este é o lugar que está preparado para nós. Um lugar qual foi o Senhor Jesus que garantiu. Ele sofreu, ele se angustiou, ele foi rejeitado, ele foi maltratado, irmãos, ele foi caluniado, ele foi injustiçado. Ele suou sangue, ele se sentiu sozinho. Ele disse: Pai, por que me abandonastes? Ele sentiu medo, ele sentiu aflição. A sua mãe e seus irmãos viram o sofrimento dele pregado na cruz. Sabe para quê, irmãos? Para um dia, o grande e glorioso dia, ele voltar, estabelecer o seu reino vitorioso e nos levar para a glória eternamente. Esse é o nosso desejo, irmãos. Este é o nosso desejo. Um dia eu falei para vocês e eu vou retornar a dizer: olha aqui para mim. Por muitos e muitos tempos, irmãos, nós fomos ensinados e doutrinados que o inferno é um lugar cheio de fogo, onde nós vamos ficar queimando e sofrendo. E que o céu é um lugar lindo, com ruas de ouro, árvores de ouro. Mas não, irmãos. Isso foi uma narrativa para nós tirarmos o foco do verdadeiro sentido do inferno e do verdadeiro sentido do céu. O inferno é a ausência completa da presença de Deus. E o céu é a garantia eterna da presença de Jesus. Não está correlacionado à arquitetura, não está correlacionado ao lugar, está correlacionado a uma presença que no inferno nunca mais vai ter e no céu nunca ninguém vai nos separar. Muitas pessoas já estão vivendo, irmãos, o inferno aqui nesta terra, porque já estão longe da presença do Senhor. E muitas pessoas já estão desfrutando do céu porque sente a presença do Senhor, mas nós ainda estamos debaixo da tentação do pecado. Mas o grande dia e glorioso dia, o Senhor vai nos libertar da presença do pecado. Eu e você, nós precisamos ter um único intuito na nossa vida sobre o céu. Não é porque não vai ter doença, não é porque não vai ter conta, não é porque não vai ter problema, não é isso. A nossa maior felicidade de ir para o céu é porque nós vamos ter o privilégio de conhecer aquele que hoje se manifestou somente através da palavra. Você vai escutar da voz dele assim: ó, entre para o gozo de meu Pai e se assenta à mesa para o grande banquete. Não tem outro sentido nós queremos o céu se não for encontrar o nosso Redentor Jesus Cristo. No céu pode ter dificuldade, pode ter doença, pode ter tempestade, pode ter trabalho, pode ter o que for. Não importa o que tem, quando Jesus está presente eternamente, ninguém pode nos separar.
Nós preferimos estar num barco no meio da tempestade com Jesus nele, do que num barco sem problema algum e ausência de Jesus. Focalize isso no seu coração, irmãos. O nosso sentido, o nosso desejo, o nosso propósito de ir eternamente para a glória é para poder agradecer Jesus pelo sacrifício que Ele fez por nós e nos livrou do inferno eternamente, nos livrou da ira do próprio Deus. Que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento, que o Senhor possa nos dar um coração novo, um coração quebrantado e contrito, Ele não rejeita. Que nós possamos ser os verdadeiros adoradores. Que todos os dias, quando você entrar no seu quarto, você possa falar assim: Jesus, eis-me aqui, fraco, falho. Irmãos, eu vou contar um testemunho aqui que ele mexeu demais comigo. Mexeu não, ele ainda mexe comigo. Eu vi no Instagram uma mulher mais ou menos de uns 40 e poucos anos, viciada em crack. Ela era procuradora lá em Curitiba, no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, bem sucedida, casada com o melhor advogado de Umuarama, vários apartamentos, um closet com mais de 100 par de sapatos, vários carros, dinheiro, uma família. E um dia ela conheceu o crack, irmãos. Depois desse dia, ela perdeu tudo na vida dela. Ela perdeu casa, dinheiro, carro, trabalho, dignidade. Ela perdeu a família o abandonou, filhos, esposos, parentes. E ela resolveu dar um recado. Não sei, irmão, se Jesus vai levar ela, mas ela resolveu gravar um vídeo e dar um recado, pedindo para as pessoas assim, ó, que pelo amor de Deus, ela disse: não experimente isso. Isso destruiu a minha vida. Uma pessoa, ela é evangélica, irmãos. Só que no final de tudo, eu falei assim, que lindo, né, o testemunho dela, colocando a cara dela assim a público e dizendo para as pessoas não apresentar. Mas o mais importante estava no final que ela disse. Ela disse para a repórter, assim, a pessoa que estava entrevistando, ela falou assim: você sabe por que eu nunca tirei a minha vida? Várias vezes eu já senti vontade de tirar a minha vida porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho dignidade, eu sou igual um cachorro. E perante a sociedade eu não presto para nada, eu como comida velha, eu fico dias e dias sem tomar banho. Falou: mas sabe por que eu não tirei minha vida? Ela disse. Ela falou: porque eu sei que se eu tirar minha vida eu vou direto para o inferno. Ela falou assim: e eu não tirei porque eu tenho certeza que eu vou para o céu. Todo mundo me abandonou, eu perdi tudo, ela disse, mas a minha salvação eu não perdi, porque eu confio no Senhor. E um dia, ela disse, um dia Ele vai me livrar dessa situação e eu vou morar na glória por ela, irmãos, com Ele. Isso mexeu comigo, você sabe por quê? Porque essa mulher, ela já está salva, irmão. Não é o fato dela usar o crack, é o fato da fé dela dizer que independente do pecado que ela comete, Jesus não abandonou ela, a sociedade abandonou, irmãos, ela perdeu tudo neste mundo, mas a salvação dela está garantida. Isso mexeu demais comigo, uma pessoa naquele estado ter convicção, irmãos, que um dia, ela vai morar na eternidade com o Senhor. Eu lembrei do ladrão da cruz na hora, irmãos, um homem que pecou criminalmente a vida inteira, e quando estava do lado do Senhor Jesus Cristo disse: eu mereço estar aqui, Senhor. O Senhor não merece estar na cruz, mas eu mereço. Mas lembre-se de mim quando estiver no paraíso. O Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Às vezes as nossas falhas fazem com que nós nos afastamos do Senhor e perdemos a convicção que nós podemos viver a eternidade com Ele. Às vezes nós queremos ser santos para achar que nós temos dignidade de estar na presença do Senhor, e não, irmãos. Nós precisamos ter uma fé e uma convicção que um dia nós fomos salvos e disso ninguém pode nos tirar. Seu pai, sua mãe, seus filhos, a sociedade, os irmãos podem te abandonar, mas se você estiver convicto no seu coração que Jesus não te abandonou, isso é suficiente para você viver aqui nessa terra. Aquele testemunho mexeu demais comigo, irmãos. Porque muitas pessoas, quando entram nessa situação, elas jogam a salvação de água abaixo também, porque elas perdem a confiança no Senhor. Talvez ela nunca se livre do crack, irmãos. E eu garanto para você, ela vai morar no céu com Jesus. Ela vai morar no céu com Jesus, por causa da fé dela. Obrigado, Jesus, nos fortalece, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos ser mais gratos pelo tudo que o Senhor fez na nossa vida. Nós precisamos reconhecer que nós somos falhos e que nós precisamos do Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado. Nós Te amamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Nos fortaleça, Senhor. Nos fortaleça. Aplauda o Senhor porque Ele merece, irmãos. Volta para o seu lugar e já cumprimenta o seu irmão. Eu quero que você cumprimente o seu irmão e deseje a paz para ele. Deseja a paz para ele, a paz de Deus que excede todo entendimento. Diz que você ama ele, diz que você está à disposição dele. Diz que você quer viver em prol dele, diz que você quer o auxiliar, que ele faz parte da sua vida. Declare a paz do Senhor na vida dele. Diga que ninguém, nada e ninguém possa tirar essa paz da vida dele. Diga isso, irmãos, diga. Diga isso. Diga isso. As crianças, volte aqui fazendo um favor que nós vamos fazer a nossa confissão de fé ainda. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Não importa o que vai acontecer amanhã, irmãos. Não importa se os nossos olhos vão abrir amanhã, se o nosso coração vai palpitar. Esteja sempre preparado e convicto que se você não abrir mais os olhos, você vai acordar na glória com o Senhor. Que a partir de hoje você nunca mais deite com essa incerteza de que se você não acordar no outro dia, onde você vai estar. A palavra diz que a vida é como a neblina. Aparece, daqui a pouco ela desaparece. Às vezes nós deitamos perto da nossa família, amanhã nós não acordamos. A maior preocupação do cristão não é o que se ele tem alguma coisa para comer amanhã. É que se Jesus o chamar, onde ele vai estar. Ele diz, para cada seu dia já basta o seu mal. Ele diz que Ele é o nosso pão nosso de cada dia. Nós vivemos sem a comida e sem a bebida, mas nós não vivemos sem Jesus. A comida e a bebida não é suficiente para vivermos eternamente, mas o Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida, é. Você como cristão, irmãos, não durma mais com a incerteza de para onde você vai. Não faça isso. Vamos fazer a nossa oração de fé coletiva, confessar os nossos pecados publicamente. Vamos lá, todos. Senhor,
Amém. Vamos fazer a nossa confissão de fé. A pergunta de hoje é: a nossa confissão de fé, ali está 9:3, mas não é 9:3, tá, irmãos? De novo, nunca sai do 9:3 ali. Oh, glória. E a nossa pergunta de hoje é: o que Deus requer nos mandamentos 4º e 5º? O que Deus requer nos mandamentos 4º e 5º? Vamos para a nossa resposta. No 4º, ele requer que no dia de sábado gastemos o tempo no culto público, privado de Deus, descansemos no trabalho rotineiro, sirvamos ao Senhor e ao próximo, e assim antecipemos o sábado eterno. No 5º, que amemos e honremos nosso pai e nossa mãe, submetendo-nos à sua piedosa disciplina e direção. Vamos fazer a pergunta todos juntos e depois a resposta todos juntos? Vamos lá? O que Deus... O nosso texto base qual que é? Levítico 19:3. Olha que diz Levítico 19:3. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Coloca a nossa oração. A nossa oração todos juntos. Vamos lá. Pai doador de vida, só florescemos quando andamos em teus caminhos. Tu nos criastes e nos dizes que temos necessidade de descanso. Guarda-nos de nos justificar mediante obras incessantes. Dá-nos humildade para honrarmos nossos pais. Que sempre vivamos por teus mandamentos e não pelos nossos próprios instintos. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Pode se assentar para a glória de Deus. As crianças vão para o culto. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, tá bom, irmãos? Não somente esteja, mas também permaneça com vocês. Como é bom termos a presença do Senhor conosco. A paz de Deus conosco. Como é bom. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, irmãos, capítulo 3. Nós vamos ler hoje do 13 ao 18. Continuar nossa série de mensagens para a glória de Deus. Pedro está dizendo, o apóstolo Pedro está falando um pouco sobre os nossos sofrimentos nesse tempo passageiro. Aquela igreja estava sofrendo uma iminente perseguição. Logo após, muito próximo, o imperador Nero ia começar uma perseguição muito ferrenha àquela igreja, mas eles já estavam sofrendo uma perseguição dos pagãos, de algumas seitas. E Pedro instruiu aquela igreja no comportamento diante da sociedade, diante dos seus governantes instituídos por Deus, diante da igreja. Nós falamos a semana passada como Pedro valorizava a sinceridade dos irmãos uns entre os outros, para que não possamos falar mal um dos outros, e sim nós possamos ter o mesmo pensamento, sermos compassivos, amando os irmãos, entravelmente misericordiosos e afáveis. Mas ele enfatizou muito a questão de pagarmos o mal com o mal. Muitos irmãos
estavam perdendo o foco de ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, estava retribuindo a injustiça, não só do Império Romano, mas dos irmãos da igreja com o próprio mal. Ou seja, eu fui caluniado? Não, eu vou caluniar também. Falaram mal de mim, eu também vou falar mal de mim, da pessoa. Não, eu fui injustiçado, eu também vou injustiçar. E Paulo diz que não tomando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso nós fomos chamados, para que por herança alcancemos a bênção. Então Pedro enfatizou, irmãos, o nosso comportamento como comunidade perante os irmãos, que mediante a qualquer injustiça, mediante a qualquer perseguição, Jesus Cristo nos ensinou que nós não devemos pagar o mal com o mal, e sim o bem com o bem. E principalmente quando nós passamos por momentos difíceis, nós somos tendenciosos, irmãos, a querermos justiça própria. Nós queremos julgar, sentenciar, libertar, tudo por conta do nosso próprio pensar e sentimento, e nunca das vezes nós entregamos a justiça na mão daquele que julga retamente, que é o Senhor. Por isso que um texto que as pessoas elas deturpam bastante é aquele texto que Jesus fala: não julgue para não ser julgados. Ou seja, com isso as pessoas elas relativizam esse versículo e elas acabam sendo coniventes com o erro de todo mundo. Ou seja, não, eu não vou julgar não, porque se eu julgar, eu vou ser julgado. E não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, que a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Se você faz, você não fala. Ele não está dizendo para você não julgar. E ele diz, mas sim, julgue segundo a reta justiça. Aí aqui no 13, irmãos, nós vamos ler até o 18, ele diz assim, apóstolo Pedro: e qual é aquele que vos fará mal se fostes zeloso do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurado. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim quer, do que fazendo o mal. 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Até aqui, irmãos, até no versículo 18. Nós começamos a ler no 13, só que nós precisamos entender o contexto do versículo 12 que nós falamos a semana passada. O 12 ele diz assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Aí ele diz, e qual é aquele que vos fará mal, se fostes zeloso do bem? Ou seja, o que Paulo está tentando ensinar para aquela igreja e posteriormente hoje para mim e para você, irmãos? Que quem nos justifica, quem nos protege, quem nos garante é aquele que é justo. Como nós, pessoas injustas, pessoas falhas, vulneráveis, suscetíveis a intempéries da vida, podemos nos justificar ou justificar alguém? Como? Aí Pedro diz, e qual é aquele que vos fará mal se fordes zeloso do bem? Ou seja, irmãos, a nossa maior proteção contra o mal, seja ele no sistema religioso, seja ele no sistema político, seja ele em qualquer âmbito da nossa vida,
É nós fazemos a nossa parte como cristão, independente da circunstância, independente se tem prejuízo, independente se tem ganho, independente se vamos ficar sem roupa, independente se vamos ficar sem casa, sem comida. Não importa, nós precisamos fazer o que nos cabe como cristão. E é o quê? Sermos pessoas do bem. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zeloso do bem? Quem poderá se levantar contra nós, se nós permanecemos dentro da justiça de Deus e não fazemos justiça com a nossa própria mão? Isso é no âmbito de igreja e no âmbito lá fora. Quem? Qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Pedro, assim, irmãos, de quando nós estamos fazendo a exposição dessa carta aqui, Pedro tem ensinado assim, enfaticamente, a necessidade do nosso testemunho como cristão. Ele fala para nós obedecermos os governantes sendo mal ou sendo bom. Se você obedecer só o que é bom, que vantagem você tem? Ele diz para nós obedecermos os nossos senhores, o bom e o ruim. Só da esposa que ele falou que era para amar, não falou que se fosse boa, que se fosse ruim, falou que era para amar. Então, não vamos entrar nem nesse detalhe, né? Vamos amar, sendo bom ou ruim, vamos amar. Ele falou. Agora o resto, ele diz para nós amarmos, obedecermos, que o nosso testemunho faz a diferença na sociedade, que nós não podemos, irmãos, ter várias características de cristão independente da circunstância. Baseado nesse primeiro versículo de 1 Pedro 1:3, coloca aí, André, 1 Pedro 1:3, baseado nessa afirmação sublime de Deus, olha o que ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, não pegou o que era ruim e melhorou, tá? Não pegou eu e você que não presta, que somos um lixo, uma porcaria, contaminado com o pecado, soberbos, arrogantes, prepotentes, individualistas, avarentos, sem afeição. Ele não pegou eu e você desse jeito, uma porcaria, e melhorou, irmãos. Nós somos tão ruins que Deus, mesmo sendo poderoso, não consegue melhorar o que é ruim. De tão porcaria que nós somos. O pecado de Adão nos contaminou de tanta forma que Deus, sendo poderoso, Ele não consegue melhorar o que é ruim. Não consegue. Ele, na sua infinita misericórdia, na sua onipotência, no seu inabalável poder, Ele diz: só tem um jeito: se morrer e nascer segundo as características do meu santo Filho Jesus Cristo. Fala isso. Esse que é o grande problema do nosso tempo. É os pastores e os crentes querendo melhorar o que é ruim. Irmãos, o Evangelho não nos dá respaldo para revitalizar ninguém. Nós não temos fundamentos bíblicos e teológicos para revitalizar ninguém. Você consegue se revitalizar, vai lá pôr silicone, faz plástica, faz o que for. Você pega seu carro velho, leva numa funilaria, você revitaliza a sua casa, o ambiente. Agora deixa eu te falar. Não, eu e você não. O crente que é revitalizado é igual aquele defunto que está lá no necrotério, tudo bonitinho e cheirosinho. Está bonitinho e cheirosinho, mas está morto. E de que adianta? Bonitinho, cheirosinho e morto. Você paga um plano, caixão ruim, aquele terno verde oliva de morrer para ser enterrado, aí você fala assim: não, vamos fazer uma vaquinha entre os irmãos aí, vamos, compra um terno da Aramis, compra um caixãozão top, né? Vamos mandar coroa, manda a coroa lá, enche de coroa. Aí você olha lá, tá morto do mesmo jeito. O ambiente está até legal, né? Vamos na Prever, que na Prever tem uma canja. Lá na Prever tem uma canja boa, tá, irmãos? Se você puder fazer o plano da Prever para morrer lá,
você vê lá a gente agradece, que lá tem uma canja boa e tem uma maquininha de Todd, de cappuccino, né? Nas outras tem também, não? Não, acho que lá tem uma canja de madrugada que é boa, tá, irmãos? Não estou fazendo propaganda, não ganho nada, tá? Aí você pega aquela capela do Preveiro, a coisa mais linda do mundo, né, irmãos? Coisa de couro, banco de couro, vários boxes para pôr o defunto lá, ar-condicionado. Aí você chega lá, aquilo não muda nada, a pessoa está morta e o seu destino está finalizado. A palavra diz que cabe ao homem morrer uma vez, depois disso, juízo. Pode chorar, pode cantar louvor, pode espernear, pode rezar a missa, terço, ele está lá morto do mesmo jeito. Não adianta, irmãos, crente não pode ser revitalizado. Nós vivemos em um tempo onde diz que o cristianismo cresce, onde diz que tem avivamento, e nós somos o país mais corrupto, nós somos o país que tem mais homicídio, o país que quer aprovar o aborto, o país que quer liberar. Aonde tem avivamento é onde as pessoas estão virando crente. Não existe. Por isso que Jesus falou, nos gerou de novo para uma viva esperança. Quem nós éramos não presta para Deus, Ele precisa nos fazer a imagem e semelhança de Jesus, aquele que não viu o pecado. Essas conversões fáceis, irmãos, que te oferecem, se você não quer aceitar Jesus, se você não quer vir para Jesus, que você é especial para Jesus, não faz você morrer de novo. Não dá, irmãos. Olha o que Pedro disse, é sobre isso aqui. Porque quando nós vamos estudando, fala assim, mas cara, é onde Pedro quer chegar, que ele diz que nós temos que obedecer aos governantes, sendo bom ou ruim, que nós temos que amar uns aos outros, nós podemos... Ele fala, isso aqui é muito interessante, que isso aqui é um problema da igreja, graças a Deus aqui não tem, mas lá no Amazonas tem. Ele diz, porque quem quer amar a vida e ver os seus dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Há mais fuxico dentro da igreja do que lá do mundo. Por que será que Pedro estava dizendo isso? Porque essas coisas que Deus abomina não pode estar na vida do crente, porque ele é uma nova pessoa, irmãos. Esses costumes, essas coisas que Deus abomina, isso era coisa da velha natureza. Isso era coisa do velho homem. Eu parei de beber, parei de fumar, parei de ir lá na Paraná, parei de ir no show, parei de ir no pagode. O que adianta? Não muda nada. E Deus não vai pegar o seu currículo quando você for entrar lá, não. Isso só te tornou uma vida mais agradável. Talvez você era uma pessoa desagradável e agora se tornou mais agradável. De domingo você vai na igreja, mas não é sobre isso. Ele está falando sobre um renovo genuíno de um coração, aquele coração impetrificado, um coração contaminado, ser gerado um coração novo, a ponto de amar os irmãos uns aos outros, a ponto de refrear as nossas línguas e a ponto de sofrer por Cristo, mesmo sendo injustiçado. Olha, eu disse, qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? E se nós parássemos aqui, né, se eu fosse um pregador coach, nós podíamos recortar esse versículo e você fala assim, eu sabia, se eu estou sofrendo é por causa de Satanás, porque Pedro falou, quem vai nos fazer mal? Eu não posso estar sofrendo, se nós parássemos nesse texto. Mas, olha o que ele fala no 14, põe o 14, mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Quem que é a justiça? Presta atenção, a justiça que ele está falando não é o nosso julgamento do que é certo ou errado. A justiça que ele está falando é Jesus Cristo, a justiça de Deus para com os homens. Então, se nós sofrermos e padecermos por amor de Jesus, nós somos bem-aventurados. Está entendendo, irmãos, que o crente não pode ficar triste ou não? Não tem tristeza na vida do crente.
É na perseguição, na fome, na nudez, é na opressão, irmãos. Nós temos que viver feliz, você sabe por quê? Porque nós somos bem-aventurados se nós sofrermos e padecermos por amor de Jesus. Lá no Sermão do Monte, Jesus disse isso. Nós vamos ser perseguidos, irmãos, por amor da justiça. Aí ele diz, mas também se padecesse por amor da justiça, sou bem-aventurado, e não temais com medo deles, nem vos turbei. Ou seja, tranquilizando aquele povo por causa da perseguição do povo pagão e da iminente perseguição do imperador Nero sobre os cristãos. Ele diz, se vocês se na verdade não se corromper, não se vingar, não tem o que padecer. Aí no 15 ele diz, antes de fazermos justiça com a própria mão, santificarmos a Cristo como Senhor em vossos corações. Santificar, preste atenção, ele disse, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Em vez de fazermos justiça com a própria mão, com os próprios pensamentos, o agir, o falar e o pensar, nós precisamos santificar a Cristo como nosso Senhor. Por que ele diz como nosso Senhor? Porque ele está fazendo uma inferência a servo e ao Senhor, ou seja, como servos e obediente ao nosso supremo Senhor. Santificai o nosso coração com este pensamento, que Jesus não é um amuleto, ele não é o Aladim, Papai Noel, o coelhinho da Páscoa. Ele é o nosso Senhor e nós somos os seus servos. Por isso que muitas pessoas querem fazer justiça com a própria mão, porque não santifique o coração ao Senhor como servo do Senhor. Lembra lá na igreja de Corinto? Você sabe o que estava fazendo naquela igreja, irmãos? Nossa, quando nós lemos a carta aos Coríntios, assim, é algo muito interessante, porque era uma igreja tão avivada, né? Manifestações de dons, o povo saía fogo da boca, irmão, saía voando. Saía voando, você não está entendendo, não. Tinha pastor lá que passava com aquela toalhinha cheia de suor, assim, nego saía caindo. Aquele furdunço todo. Nego chegava com o talão de luz no bolso e saía de lá pago. Chegava com R$30, no final do culto estava com 200. Só comigo que nunca aconteceu isso aí. Uma vez eu levei um talão, irmãos, atrasado para a igreja. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível. Todo mundo fala que vai pagar o talão, eu vou levar. No outro dia estava cortada a luz. E eles achavam que eles eram avivalistas. Mas sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam levando o irmão, um ou outro, à justiça. Eles estavam levando o irmão ao tribunal, porque naquele tempo, irmãos, o fórum não era igual lá. Você chega com a intimação na sua casa, por e-mail, ninguém nem sabe que é uma intimação. Aí você vai lá no fórum, não, era no meio da praça, todo mundo via quem estava julgando, quem estava condenando, quem estava processando o irmão. Aí ficava bonito, né? 2 crentes da igreja de Corinto, lá no meio da praça, um processando o outro. O que adianta falar em língua? O que adianta fazer fuzuê? O que adianta nego vomitar câncer? O que adianta paralítico andar? Aí Paulo, nesse mesmo contexto, Paulo assim fala assim, nem que vocês falassem todas as línguas dos homens e dos anjos, não tem amor, de nada vale. Nem que vocês pudessem discernir toda a ciência, nem que vocês dissessem para esse monte, passa para acolá. Aí ele fala, sem amor, não presta para nada. Nessa própria igreja de Corinto, irmãos, tinha um jovem que estava traindo o seu pai com a sua madrasta. É brincadeira, não? E sabe o que a igreja estava achando? Legal. Em vez deles doutrinar o irmão, expulsar o irmão, Paulo teve que expulsar o irmão por carta.
Assim, arranca esse Satanás do meio de vocês. Quanto vocês vão arrancar? Não, Paulo, mas peraí, não pode. E o network, né? Às vezes o irmão, não sei se ele era dizimista, mas às vezes ele era aqueles escravos da igreja que fica fazendo serviço o dia inteiro e o pastor não quis expulsar ele, nem os irmãos, né? Ou era parente de alguém. Aí Paulo falou, o quê? Você está de brincadeira, né? O jovem traindo o seu próprio pai e vocês ainda têm comunhão com um Satanás desse? Vocês têm comunhão? Expulsa ele. E as manifestações estavam acontecendo. Nós precisamos nos santificar a Cristo como nosso Senhor em nossos corações, irmãos. Senão nós vamos aceitar aquilo que Deus abomina. E olha da forma que ele continua, isso aqui é muito interessante. Antes de fazer justiça com a própria mão, santificai a Cristo como seu Senhor, ou seja, faça a vontade de Deus. Em vossos corações, estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Essa daqui é a parte mais importante que eu acho. Estais sempre preparados para responder com mansidão. Depois que eu falo que o crente precisa saber Bíblia, vocês acham que eu estou exagerando. Se um ateu chegar para você, ou um falso cristão, ou um apostata, falar para você assim, como você tem certeza que você é salvo? Que jeito que você responde para ele? Você está preparado? Você está preparado para provar a esperança que há em nós, em que nós estamos fundamentados? Olha aqui, ó, sempre preparados para responder. Aquele qualquer que vos pedir razão. Fala assim, mas qual que é a razão, que fundamento bíblico vocês têm para dizer que vocês têm um Jesus que um dia vai voltar a buscar vocês e vocês estão salvos? O crente não sabe. Não sabe. As pessoas não estão tendo conhecimento sobre as doutrinas basilares do Evangelho. E nós temos que estar preparados, santificando o nosso coração a Cristo, e nós temos que estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em nós. Todos nós temos uma esperança, porque Pedro falou lá no primeiro versículo, aqui que ele diz: bendito seja o Deus de nosso Pai Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se alguém questionar isso, se alguém questionar você, como você tem certeza que Jesus ressuscitou e um dia ele vai voltar? Se alguém questionar você que você não é salvo. Por isso que tem muita gente que acredita no David Leonardo, quando ele fala que nós somos a preciosidade de Deus, o centro do coração, e que os mesmos direitos que Jesus tem, nós também temos. A única coisa que nós não queremos que o de Jesus tem foi a cruz, né? Isso ninguém quer, né? Num ponto ele tem razão quando ele fala que nós temos o mesmo direito que Jesus. Temos mesmo de ser condenado na cruz. Coitado dele, não tinha, nós temos, né? Tem gente que ainda acredita, tem gente que paga R$200 para ir no show dele, porque acredita que ele fala que nós somos o centro do coração de Deus. Pelo menos na Bíblia, eu só vi Deus falando para Jesus: este é meu filho amado, o qual eu tenho prazer. Se não for em Jesus, nós somos inimigos de Deus. Agora, você acha que ele tem coragem? Vamos pegar, eu não vou nem pegar a Bíblia para fazer igual ele. Você acha que ele tem coragem de pegar o microfone dele e falar assim: lindos, lindos, nós somos inimigos de Deus. A ira de Deus está sobre nós, lindos. Se arrependam, lindos. Se arrependam enquanto é tempo. Conserte a sua vereda, lindos. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre o ombro de Jesus, lindos.
Não saia daqui e vai para uma boate, não, lindos. Não saia daqui e vai se prostituir, não, lindos. Não saia daqui e vai adorar outros deuses, não, lindos. Porque você não sabe se você vai estar vivo. Lindos, se arrependa, igual Jesus fez. O que Jesus veio pregando, irmãos? O que João Batista veio pregando? Se arrependa porque o reino está próximo. Daqui a pouco vem Jesus, se arrependa porque eu sou o reino. Como que vem qualquer outro tipo de homem e fala diferente daquilo que Jesus falou? Ele foi chamado para falar para as pessoas se arrepender dos seus pecados, irmãos, porque nós somos inimigos de Deus. Ele não tem coragem de falar que nós não somos filhos de Deus, que nós só somos filhos de Deus se nós cremos em Jesus. Ele não tem coragem de falar que todo mundo é criatura de Deus, porque foi Deus que criou, mas ele não tem coragem de dizer que só é filho de Deus, só é adotado por Deus aqueles que creem em Jesus Cristo. Ele não tem coragem de dizer que crê em Jesus Cristo, não é você falar que acredita em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo é morrer todos os dias, pegar a cruz e seguir Jesus, reproduzir o que Jesus fez. Nós vamos ver no último versículo aqui. No 18, põe o 18 aqui para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, lá no 3, tá? No 3. 3, 18, coloca aí. Presta atenção. Aqui, ó. Fala isso aqui, ó. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito. Não, irmãos. Ele diz no 15, antes santificai Cristo como o Senhor, em vossos corações estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir. Olha aqui, ó. Eu vou ler para vocês aqui. O dia que alguém falar, o dia que deixa eu achar aqui. Só um minutinho, tá? Abre Romanos aí. Romanos 1, 16. Abre aí. O dia que alguém falar, o dia que alguém mandar um vídeo do David Leonardo para você, você manda isso aqui para ele. Tá? Você tem que estar preparado para rebater esse tipo de coisa. Se você não for contra, daqui a pouco você vai estar a favor. E Jesus fala assim, sim, não, fora isso é do maligno. Ele fala, aquele que não está comigo está contra mim. Não tem como estar no meio do muro. Tem crente que está vendo o povo pregar heresia e fica quieto para não perder a amizade. Então você está do outro lado. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Próximo. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Próximo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que se detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus. Próximo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Próximo. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis.
Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Próximo. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Próximo. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Próximo. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Próximo. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram entre a sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinham ao seu erro. E como eles se não importam de ter conhecido de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer as coisas que convêm. Próximo. Estando cheios de todas iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Próximo. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Próximo. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Não, é lindo, né? Aonde que nós ouvimos lindo? O que ele está dizendo? São dignos do quê? De morte, irmãos. Presta atenção que eu vou falar aqui para você. Qualquer ser humano que for para o inferno, sofrer a vida inteira no inferno, ele nunca vai conseguir dizer assim que Deus é mau por ter colocado ele no inferno. Nunca. Porque a única coisa que o ser humano sem Jesus merece é inferno. Deus é justo em até condenar alguém ao inferno, Deus é justo. Olha, são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consente com os que faz. Potencializam essas coisas. Próximo. Portanto, é inexcusável quando julga os homens, que quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquele em que julga os outros, pois tu julgas, faz o mesmo. Até aqui, daqui para frente não precisa mais. Eu estou tentando achar aquele texto. Todos os pecados destituídos da glória de Deus estão, eu não estou achando, era 5:3 ou 6, deixa eu ver aqui. Vocês lembram? Pesquisam aí na internet. 3:23, eu sabia que era o 3, mas eu estava olhando no 5 e no... Olha aí, bicho, está aqui na minha cara aqui. 3:23, verdade. Romanos 3:23, André, põe aí. Olha aqui, irmãos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Todos é todos. Todos pecaram. O bebezinho que nascer lá na Santa Casa agora, ele já nasce pecador. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Aí como nós vamos escutar que nós somos o centro do coração de Deus? O centro do coração de Deus é Jesus, irmãos. Ele disse: esteja sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos perdia a razão da esperança. Esse com mansidão e temor, isso aqui é muito interessante, irmãos, porque nós vivemos em um tempo que nós fizemos muitas inimizades com pessoas, antigamente,
Porque às vezes as pessoas iam evangelizar um católico, aí chegava lá, via uma imagem, já começava a falar que era o diabo, que estava cheio de diabo na casa, que estava cheio de coisa, ou ia evangelizar outras pessoas. Olha o que Pedro diz, ó, esteja preparado, é um preparo para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há entre vós. Nós precisamos estar preparados, porque senão nós nos afasta as pessoas de nós e nós não conseguimos levar elas a Cristo. Aí no 16 ele disse, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Essa parte aqui é muito interessante, ó. Volta. No 16, olha aqui. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que fala mal de nós, como de malfeitores, porque nós somos, o crente é caluniado, 90% é porque merece, né? Fiquem confundidos os que blasfemam de vós, que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, Pedro está falando que o nosso testemunho, a forma que nós vivamos em Cristo, faz toda a diferença. Ó, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de nós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Mas tem que ter um bom procedimento, porque senão a pessoa tem razão de falar. O testemunho faz toda a diferença. Como que nós vamos confundir as pessoas se elas não vê um bom procedimento em Cristo Jesus? Nós dizemos que somos cristãos, que somos crentes, só que nós só damos mau testemunho. Como que nós vamos confundir? Como nós vamos fazer a separação de um cristão e não um cristão? Como? Olha aqui que Pedro está dizendo. Uma boa consciência. As pessoas podem te acusar? Pode te acusar. As pessoas vão pegar o seu passado e elas vão falar um monte de coisa de quem você era, o que você fez. Não tem problema. Falaram de Jesus, falaram dos discípulos. Você acha feio? Alguém chegar e falar mal, falar de uma coisa que você fez quando você não era cristão? Isso é bom. Se agora você não faz mais, pelo menos ela consegue ver a diferença de quando você era cristão e não. A maioria dos crentes, tudo tem um passado obscuro. A maioria dos pastores, tudo tem um passado obscuro. A maioria dos cristãos, tudo tem um passado obscuro. Você sabe por quê? Porque não faz diferença. Como que você vai exigir alguma coisa de alguém que não conhece a Cristo? A pessoa só reproduz o mal que ela é. Aí fala, mas isso não pode acontecer, né? Não, mas e os discípulos de Jesus? Só era tranqueira. E a família de Jesus? Você já pegou a genealogia de Jesus? Só tem quem não presta. As coisas só melhorou quando Jesus nasceu, porque para trás não presta ninguém. Davi era um assassino, Salomão era eu ia falar, nossa irmão, eu ia falar uma palavra aqui, ainda bem que eu segurei. Salomão era um mulherengo. Se você pegar Judá, se você pegar Jeroboão, se você pegar Ruth, era uma moabita. Se você pegar aquela uma que guardou lá os espias, se você pegar Raabe, se você pegar... lê a genealogia de Jesus, só tem tranqueira. Começa lá de Caim e Abel lá. Só tem tranqueira, só melhorou quando chegou em Jesus. Por isso que o nosso passado não faz diferença se nós nos tornarmos uma nova pessoa em Jesus Cristo. Não importa de onde nós viemos, quem é nosso pai, quem é nossa mãe. Não importa a cultura que nós adotamos. Porque quando nós chegamos em Jesus Cristo, nós nos tornamos uma nova pessoa. Os discípulos. Pedro, briguento, sanguinário. Mateus, cobrador de imposto. Recebia propina pior do que o Zé Dirceu. Não tinha... irmãos, não tinha um bom no meio de Jesus, a não ser Jesus. O que aqueles homens se transformaram? Eu acho que nós tínhamos que preocupar mais de quem nós somos agora do que quem nós éramos. Às vezes nós nos esforçamos para passar uma boa reputação de que não faz diferença para as pessoas. O que faz diferença é a partir do momento que nós recebemos o selo da promessa.
A partir do momento que nós recebemos o sangue de Jesus Cristo em nós, aí faz a diferença. É sobre isso que Pedro está falando, ó, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam de vós do bom procedimento em Cristo. Só que hoje é difícil, né, irmãos? Todo mundo que fala mal do crente parece que ele tem razão. É muito escândalo. É muita liberalidade. Aí ele diz assim, no 17, olha lá. Porque é melhor padecer fazendo o bem, se é a vontade de Deus, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque é melhor que padeça fazendo o bem do que fazendo o mal. Mas o crente só quer se dar bem. Foi o que eu falei da igreja de Corinto. Ele prefere levar o irmão na justiça, mas não perde o dinheiro. Ele envergonha o reino de Deus, mas ele não perde o dinheiro. Eu não terminei de falar, né? Sabe o que Paulo falou para aqueles irmãos lá? Falou assim, ó, agora não adianta mais nada, tá? Quem ganhar no tribunal não faz diferença, porque vocês já envergonharam o evangelho. Vocês já são derrotados. Não importa se Deus dá a causa para você ou para aquele, vocês já envergonharam o evangelho. Olha lá, porque é melhor padecer fazendo o bem do que fazendo o mal, irmãos, por conta da justiça de Jesus. Aí no 18 ele diz, olha lá, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Como que você acredita num evangelho que fala que você não pode sofrer, que tudo vai dar certo? Como que foi a última dele lá? Não estou pegando no pé do David Leonardo, não, é porque o dele tá demais. Como que foi a última que Deus... se Deus mostrar para você, não tem como ele não fazer. Né? Assim, né? Ele vai fazer se ele mostrar para você. Se Deus deixar você olhar, ele vai fazer. Olha, irmãos, parece que Deus é o empregado dos outros. Como que você acredita no evangelho desse? Graças a Deus você não acredita, né, irmãos? Como? Olha aqui que ele está falando. Aí vem Pedro, né, discípulo de Jesus, andou com Jesus, foi crucificado de ponta cabeça por causa de Jesus. Quando foram para matar Pedro falou assim, faz um favor, me crucifica de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu mestre. Aí vem Pedro e diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Aí nós achamos que nós só temos que tomar vantagem nesse mundo. Nós não podemos sofrer porque nós somos crentes. É melhor sofrer pela justiça, irmãos. É melhor sofrer fazendo o bem do que ter regalia fazendo o mal. Olha aqui que Pedro está dizendo, porque também Cristo padeceu por nós. E ele diz, seja santo, porque aquele que vos chamou é santo. Nós somos a semelhança de Cristo. Cristo fez para nós termos o exemplo. Como que nós não vamos sofrer? Como, irmãos? Se tiver que passar fome para não envergonhar o nome de Jesus, tem que passar. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Para quê? Para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivos pelo Espírito. Se coloque de pé, por gentileza. É isso. O crente verdadeiro está disposto a sofrer por conta do nome de Jesus que há na sua testa. Sem contar que um pouco para frente Pedro diz assim, um pouco para trás, né? Ele diz assim, 1 Pedro 2.
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois povos, Deus que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ou seja, essa nação santa, esse sacerdócio real, esse povo, esse cristão, esses servos de Deus, se tiver que sofrer por Jesus Cristo, sofra por... Você está entendendo que tudo isso aqui, tudo isso aqui é apologética para nós desconstruirmos o ministério apostólico para o nosso tempo. Irmãos, não tem mais apóstolo, irmãos. O ministério apostólico é restrito aos 12. Primeiro fundamento teológico, que era para ser apóstolo de Jesus, precisava ter sido testemunha ocular de Jesus. Por isso que Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ou seja, ele viu Jesus, sem contar que depois ainda ele foi levado ao terceiro céu. Está entendendo? Dentro do cano, dentro dos concílios, não pode, irmãos. É a veracidade do apostolado. Não tem como você ser apóstolo se você não foi testemunha ocular de Jesus, se você não viu Jesus vivo. Aí, isso é o primeiro fundamento teológico, né? Agora vamos usar a racionalidade. Os 12 apóstolos, mais Paulo, né? Matias que entrou no lugar de Judas, mais Paulo, os 13 apóstolos, vamos dizer assim. Só vemos eles dizendo que sofreram por Jesus Cristo. Aí você pega um apóstolo hoje, ele anda de Ferrari, ele tem um jatinho, ele mora nos Estados Unidos, ele usa um Rolex de 30 mil, ele usa um tênis da Gucci. Não, eu vou falar a verdade, tal dos apóstolos foi azarado, era melhor ser agora, né? Aquele tempo só tinha deserto. Você pega os apóstolos, era tempestade, era fome, era deserto. E agora, irmãos, não dá. Ou nós ficamos com a Bíblia, ou nós ficamos com essa mentira que está aí. Você está entendendo o que ele está dizendo? O verdadeiro cristão tem que estar... O verdadeiro cristão precisa abrir mão de qualquer tipo de conforto. Qualquer tipo de conforto, se for necessário. E com isso eu não estou fazendo apologia, você viver uma vida franciscana, sofrendo na miséria. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que a confiança sua não está no que você tem, está naquilo que te alcançou. Que é melhor sofrer. Deixa eu te falar, se você estiver num emprego que o seu patrão... Eu comecei a trabalhar há pouco tempo, tá, irmãos? E eu já avisei para o meu chefe. Eu falei para a Daiane, meu emprego é muito bom, mas eu já avisei para o meu chefe. Eu falei assim, essa semana teve uma audiência. Eu falei para o meu chefe, já fala para a advogada. Se ela falar para mim alguma coisa que não é verdade, você já pode arrumar outro que eu não venho aqui na audiência, tá? Falei ou não falei, Daiane? Mas eles vão te mandar embora. Mande embora. Se eu precisar de um pacote de arroz, eu falo para vocês me ajudam, mas mande embora. Mas eu não vou mentir, porque eu sou cristão. Já avisei, não mande advogada falar para mim falar. Chega lá, estava usando IPI? Não estava não, porque a empresa não deu IPI. Não, mas você não pode falar isso, mas ele não estava, eu não vou falar o contrário. Você está entendendo, irmãos? Não importa se eu vou perder um emprego bom, não importa se eu vou ser desempregado. Nós não podemos compactuar com a mentira. Você está num lugar que só tem fuxico, saia desse lugar. Você não pode estar nesse lugar. Se você estiver num lugar que as pessoas estão levando você a roubar, a mentir, a envergonhar o nome de Cristo, mesmo que seja na consciência, mesmo que não seja em público, deixa eu te falar, saia. Vá varrer rua, vai carpir data, vai juntar latinha. É muito melhor, irmãos, ter dignidade diante de Deus. Não faça isso. Ele diz, porque também Cristo padeceu por nós. Cristo poderia ter chamado uma legião de anjos e matado todos aqueles soldados que estavam matando. Ele ficou quietinho. Não, ele ficou quieto, irmãos. Ele não falou assim, não, eu não tenho culpa, não, é culpa desse povo. Ele não falou isso. Ele ficou quietinho para levar o pecado nosso sobre as costas dele. Aí agora hoje é assim, é olho por dente, né? É olho por olho e dente por dente. O irmão te xinga, você quer xingar ele. O irmão briga, você quer brigar ele. O irmão dá uma buzinada, você quer dar uma buzinada. O irmão não te paga, você não quer pagar também. Vira um rolo. Ou seja, aí depois nós temos coragem de falar que nós é crente. Não, irmãos.
Cristão significa pequeno Cristo. Hoje, ou nós somos a imagem e semelhança de Cristo, ou não somos. Não existe esse crente que o braço não converteu, que a consciência não converteu, que o bolso não converteu. Não existe isso. Não existe isso. Vamos cantar ao Senhor. Peça perdão do Senhor das suas falhas, peça. Vamos pedir perdão de como nós somos falhos diante de Deus. Pois só tu és o Deus eterno, e sobre toda a terra e céu. E céu. O Senhor é o digno de louvor. Nas cidades do
Aleluia. Você pode dizer comigo aqui, mas vivificado pelo Espírito. Diz assim: eu fui vivificado pelo Espírito. Você pode dizer? Eu fui vivificado pelo Espírito. Vamos dizer igual o apóstolo Paulo: não é eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Vamos lá? Não é eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis tudo se fez novo. Nova criatura nós somos em Cristo Jesus. Somos perfeitos? De maneira alguma. Vamos falhar? Vamos falhar. Vamos errar? Vamos errar. Mas nós temos um juiz, justo juiz, que nos justifica, que nos julga e que conhece o nosso coração. A maior dificuldade do ser humano não é pecar. A maior dificuldade do ser humano é pedir perdão dos seus pecados. Reconhecer que é falho, reconhecer que erra, mas que diante de Deus ele é justificado por Cristo Jesus. Nós fomos vivificados pelo Espírito, irmãos. Nós temos um auxiliador, o Consolador. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que vai nos auxiliar no nosso coração a combater o bom combate, a lutarmos, persistirmos contra a nossa carne, que quer destruirmos todos os dias. Todas as vezes que você for ter uma ação na sua vida, seja no âmbito que for, irmãos, lembre de Jesus. Lembre que se fosse para comprar um carro novo, ele não precisava ter sofrido na cruz. Se fosse para te dar uma casa nova, ele não precisava ter ido para a cruz. Se fosse para te curar de uma doença, ele não precisava ir para a cruz, porque antes da cruz, antes de ir para a cruz, ele multiplicou os pães e os peixes, comeram 10.000 pessoas e sobrejaram. Antes da cruz ele acalmou a tempestade. Antes da cruz ele curou leproso, ele curou cego, ele curou um monte de gente. Ele expulsou demônios. Antes da cruz ele pagou impostos. Antes da cruz ele santificou o templo. Então ele não precisava ir para a cruz para fazer isso por nós, para te dar uma vida boa, para dizer que você não vai sofrer. Deixa eu te falar, é melhor você morrer com câncer com Jesus do que ter uma saúde sem Jesus. Lembre que Cristo não morreu para te dar uma vida boa. Cristo morreu para te dar uma nova vida. Ele não morreu para melhorar a sua vida. Ele morreu para mudar a sua vida. O que Cristo fez na cruz ninguém poderia fazer, irmãos. Foi trazer paz de Deus conosco. Nós temos amizade com Deus. Então não misture, não confunda, não jogue fora o tempo, não jogue fora a palavra de Deus, não barganhe com Deus. Estruture seu coração em Cristo. O resto, vamos correr atrás, vamos lutar todos